interessante, porque eu aqui posso reiterar o que eu venho dizendo há 2 anos, que principalmente em relação à desinformação, fake news, discursos de ódio, a justiça como um todo, e a justiça eleitoral especialmente, não pode adotar a política do avestruz, de esconder a cabeça embaixo da terra. Em tese, ministra Carmen, que um entendido no assunto me abordou há algum tempo, ouviu dizer isso e falou que é mentira que o avestruz coloca a cabeça embaixo da terra, que inventaram isso, que não existe. Mas, como todo mundo acha que é verdade, é uma fake news do bem, para fazer a analogia. Porque aqui, com todo o respeito às posições em contrário, aqui não só as pessoas envolvidas, como o iter procedimental, é exatamente igual ao que o famoso gabinete do ódio faz há 6 anos. Se aproveita de um laranja e, a partir da notícia de um laranja, passa a divulgar como se o fato fosse verdadeiro, para tirar conclusões, no caso aqui, conclusões desairosas, que afetariam a candidatura de um dos candidatos a presidente, uma vez que o discurso religioso, a questão religiosa e a pauta de costumes ligadas à religião, foi um dos principais temas da campanha presidencial de 2022. E vejam o porquê exatamente esse item é absolutamente idêntico. O satanista referido aqui, antes desta postagem única, ele já tinha várias postagens, inclusive uma entrevista no canal Supersônico Cast, no YouTube, declarando claramente a sua antipatia à candidatura do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E nessa entrevista que ele deu nesse canal Supersônico Cast, que eu nunca ouvi falar, chegou inclusive a comparar as condutas do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva com as condutas nazistas. Isso foi salientado no parecer da Procuradoria-Geral da República, que pugnou pela procedência total da representação. Então, veja, alguém, um satanista, como bem ressaltou a ministra Isabel Galotti, num país cristão como o nosso, eminentemente cristão, entre católicos e evangélicos, nós temos mais de 75% da população brasileira. Um satanista dá uma entrevista, compara um dos candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ao nazismo. De repente, ele, não podemos dizer que ele viu Deus, porque ele não viu uma luz, porque ele é satanista, então ele viu o demônio, e mudou de ideia. Ao mudar de ideia, ele posta, no meio da campanha, um apoio a quem ele comparou ao nazismo. E, por incrível que pareça, todos os representados, apoiadores do outro candidato, que nunca tinham compartilhado uma notícia dele, de repente ganham um interesse gigantesco a compartilhar essa notícia. É uma série de coincidências satânicas que levam à conclusão de que, óbvio que isso é uma armação, óbvio. 2/3 dos representados são investigados nos inquéritos dos atos antidemocráticos e das fake news, exatamente por fazerem isso. Um deles, Leandro Ruschel, é especialista em tentar lavar fake news. A fake news é produzida e ele só repassa com esse comentário: hoje as tias do Zap estão, olha, hoje os avós do Zap estão.
E outros vão mais além, porque são mais ácidos, deixando claramente patente qual a intenção, dizendo que agora é a luta do bem contra o mal, de Deus contra o demônio. Ou seja, não há como achar que pessoas que nunca tinham compartilhado um vídeo, uma postagem desse referido satanista, de repente postaram e divulgaram na campanha comparando o bem contra o mal. Não há como acreditar que alguém que nunca havia apoiado um candidato, comparando-o ao nazismo, de repente passou a morrer de amores pelo candidato, dando o material necessário para os apoiadores do outro candidato, inclusive vários eram candidatos a deputado, postarem. Então, com todas as vênias ao eminente ministro relator e a divergência e aqueles que acompanharam o eminente ministro relator, ministro Isabel, ministro Cássio Nunes Marques, eu acompanho a divergência tanto no sentido da condenação de todos, quanto no sentido dos valores das multas aplicadas. E proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, julgou procedente a representação por propaganda eleitoral negativa em relação a todos os representados, determinando que se abstenham de promover novas manifestações sobre os fatos tratados na presente representação e fixando individualmente a multa da seguinte forma: em relação aos representados Carla Zambelli Salgado de Oliveira, Flávio Nantes Bolsonaro, Gustavo Gayer Machado de Araújo, Cleiton Gontijo de Azevedo, Bernardo Pires Custer e Roger Rocha Moreira, aplicando a sanção pecuniária, cada um deles, no valor de R$30 mil. Em relação aos representados Vitor Stavali, Bárbara Zambaldi de Stefani e Leandro Panazzolo Ruchel, aplicando-se a sanção pecuniária no valor de R$5 mil, nos termos do voto do ministro Floriano de Azevedo Marques, vencidos o relator, a ministra Isabel Galotti e o ministro Cássio Nunes Marques,